São Miguel Arcanjo, São Rafael e São Gabriel, combatei os demônios e inutilizai os seus esforços. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Igreja Católica Apostólica Romana. De onde vem esse nome? Onde entra Roma, né? Na nossa igreja, se Jesus nunca foi em Roma, né, gente? Isso são dúvidas, viu? Que muitos católicos ainda têm. Mas hoje, viu, nós vamos tirar sim essas dúvidas, viu? Eu fiz um pequeno texto, bem resumido, uma linguagem bem fácil de entender, tirado dos documentos da igreja, para que essas dúvidas que você tem, ou se alguém lhe perguntar por que tem esse nome, você vai saber agora responder. Porque infelizmente, viu, gente, os nossos irmãos separados, eles costumam confundir, viu, muitos de nossos irmãos católicos, batizados, crismados, que ainda não entendem ao fundo, né, o porquê é apostólica e porquê ela é romana. Tá certo? Então, antes de tudo, quero que vocês saibam mais uma vez, não sou teólogo, filósofo, historiador, não sou nada disso. Eu sou um católico praticante, né? Que a cada dia busco, sim, a minha conversão diária, a cada dia pecar menos, né? E fazer esse trabalho de evangelização neste canal dedicado, né, a todo aquele que crê e todo aquele que sente um desejo de se aprofundar mais, né, na palavra de Deus. E você, meu irmão, minha irmã, que está com dúvida, manda o seu recadinho para nós, manda a sua pergunta, que dentro do que a gente sabe, vamos responder. E o que a gente não sabe, né, vamos buscar pessoas que de fato estudaram para tal assunto. Tá certo? Vamos lá. No início do cristianismo, a igreja nunca teve um local que centralizasse os trabalhos de evangelização ou um comando organizado com esta finalidade. No início, os apóstolos saíam pregando, anunciando, né? Mas ainda não se tinha um local, uma igreja, uma sede para se reunir. E nem um comando organizado, né? Que agendasse as coisas, preparasse as missões, né? Ainda não se tinha, né? Vamos lá. De Jerusalém, centro da pregação cristã, os ensinamentos de Jesus Cristo se difundiram pelo Império Romano, pelas estradas ou rotas do mar Mediterrâneo. Que o próprio Cristo disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Assim os discípulos fizeram, né? O cristianismo chegou em Roma por volta de 40 depois de Cristo, iniciando sua expansão pelo império, apesar das grandes perseguições, a partir da segunda metade do século I. A cidade ganha uma conotação especial para os cristãos, com o martírio, com a morte, com a execução, né, de Pedro e Paulo, durante o governo de Nero. No governo de Nero, pegaram Pedro e Paulo e mataram, crucificaram em praça pública. E após 70 depois de Cristo, com a destruição de Jerusalém, Roma, que era o centro do poder e da difusão da cultura, passou a receber um fluxo constante de cristãos em busca, sabe de quê, gente? Dos ensinamentos e para venerar o quê? As relíquias, as tumbas dos dois apóstolos. Roma começa a receber muitos cristãos, muita gente atrás de ensinamentos da palavra de Deus e visitar o túmulo de Pedro e João e Paulo, como também ver, pegar, tocar suas relíquias e a partir daí fazer suas orações. No século IV depois de Cristo, houve uma grande expansão do cristianismo com o Edito de Tolerância do imperador Galério, em 311 depois de Cristo, e com a conversão do imperador Constantino.
Grave bem esse nome, viu? Constantino. Sabe por quê? Porque nossos irmãos separados, infelizmente, né, ensinam na igreja deles que Constantino foi que fundou a Igreja Católica, que não foi Pedro. E isto, viu, gente, infelizmente, né, é uma mentira. Porque Constantino se converteu com a conversão do imperador Constantino. Ele se converte para algo que já tinha, que era, né, o cristianismo. Em cima de Pedro e Paulo, Constantino reconhece de fato que Cristo era verdadeiramente o Filho de Deus. Entende, gente? A liberdade do culto e a liberdade de culto se deu através do Edito de Milão. Em 313 depois de Cristo, no local onde o apóstolo Pedro fora crucificado, Constantino mandou erguer uma gigantesca basílica. Olha que coisa mais linda, cara. O cara se converte. O cara era mau, era ruim, era ateu, né? E ele se converte a partir do martírio de Pedro. E ele, para homenagear aquele homem de Deus, Pedro, ele edifica, constrói, manda fazer uma igreja, uma basílica linda para a nossa igreja. Não é assim? E em 395 depois de Cristo, o imperador, outro imperador, né, Teodósio, torna o cristianismo a religião oficial do império, parte integrante da vida do Estado. Desta forma, Roma se eternizou com o passar dos séculos como a sede da igreja e ponto de referência para os católicos. Assim se deu o nome, né? Igreja Católica Apostólica Romana. Gente, não está fácil de entender? Não está bem, né? Bem aberto, bem fácil, né? Constantino não criou uma religião, ele se converteu para uma religião, né? O imperador Teodósio foi que oficializou, que liberou, né, que abriu as portas de Roma para receber o cristianismo, e em especial as testemunhas fiéis de Cristo. Quem? Os apóstolos. E os apóstolos se encontram aonde? Igreja Católica Apostólica Romana. Né? E a igreja se edifica lá em Mateus 16, a partir do versículo 16, se edifica em cima de quem? De Pedro. Amando de quem? Do próprio Jesus Cristo. Não é assim, gente? Então, fica para quem tem alguma dúvida que você, meu irmão, está de fato na igreja que Cristo fundou. Irmão, então quer dizer que nessas outras igrejas Jesus não habita, não? Não, eu não estou dizendo isso, não. Porque ele mesmo disse também, onde 2 ou 3 estiverem reunidos, em meu nome eu estou presente. Eu estou falando, viu, da nossa igreja católica apostólica romana, que foi o próprio Cristo que edificou. E fez mais, e ainda fez uma promessa em cima dela, que as portas do inferno nunca prevalecerão sobre ela. Isso foi revelado a Pedro, primeiro a Pedro, por Deus, né? Quando Pedro fala, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus então lhe respondeu, feliz és tu, Pedro, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isto, mas foi meu Pai que está nos céus. O próprio Deus diz para Pedro, Pedro, tu está diante do meu Filho, Jesus Cristo. Fique com ele. Você está diante do meu Filho, o teu Salvador. Não foi ninguém que revelou isso para Pedro. Olha, Pedro, aquele ali é Jesus Cristo, vamos lá conversar com ele. Não, foi o próprio Deus que revelou isso para Pedro, né? E Jesus fala, e eu te declaro, tu és Pedro, pedra, cabo duro, forte, de confiança, rocha, né? E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, logo Jesus quis ter uma igreja. Gente, isso é fato, viu? Isso está na Bíblia, ó. Toda a Bíblia tem essa passagem aqui. Evangélica, espírita, judaica, católica.
tem essa passagem que não pode ser tirado aqui. E nem pode ser interpretado erradamente. É Cristo que fala. Cristo quis ter uma igreja. E a Igreja Católica Apostólica Romana. Irmão, mas ele não está nessa outra não? Bem, gente, eu não vou entrar nesse detalhe aí. Porque ele diz que onde 2 ou 3 estiver reunidos em meu nome, eu estou presente. Eu estou falando aqui que a igreja que eu sou batizado, crismado, casado, frequento, e muitos de seus pais, seus avós, seus tataravós frequenta, é de fato a igreja de Cristo. Isto é bíblico. Amém, gente? Então, dúvidas tiradas, né? Que não fique só nas palavras. Vamos rezar. Vamos pedir a Deus que deposite em nossos corações um espírito de verdadeira obediência e que caia por terra toda dúvida, todo medo, toda desconfiança a respeito da Igreja de Cristo. Amém? Ah, Senhor Jesus, Deus eterno e todo-poderoso, vem sim com providência, Pai, na vida de todos os teus filhos e filhas e tira de uma vez toda dúvida que possa ter no coração de cada cristão em relação à tua igreja, a igreja que tu mesmo, Senhor, quisestes fazer morada nela e confiastes a Pedro. Sim, Senhor Jesus, porque isto foi de tua vontade. Assim seja. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu amigo, minha amiga, meu irmão em Cristo, minha irmã, eu peço a você humildemente que compartilha, deixa o seu joinha e vamos ser homens e mulheres que anunciam a verdade baseada, nas Sagradas Escrituras e nos documentos verídicos da nossa igreja. Amém? Fiquem todos com Deus e com a proteção do glorioso São Miguel Arcanjo. Nossa Senhora, Mãe do Senhor e nossa, rogai por nós. Amém.